Hoje nós vamos conversar um pouquinho, né? Nós começamos agora o Novembro Azul, mês de falarmos mais um pouco, de conversarmos, de chamar a atenção sobre um tipo de câncer que, apesar de não ser tão incidente, tem se tornado cada vez mais incidente na população masculina. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o câncer de próstata, né? E vamos falar especificamente de alguns mitos e verdades que estão relacionados à alimentação e o câncer de próstata. Então, o câncer de próstata é o tumor mais comum entre homens com mais de 50 anos. De acordo com estatísticas do Instituto Americano de Câncer, de Pesquisa e Câncer, 1 em cada 6 homens desenvolverá câncer de próstata no decorrer da vida. Então, 1 para cada 6, né? Então, é uma prevalência elevada e, infelizmente, a gente ouve falar menos do câncer de próstata do que do câncer de mama. Mas isso não tem muito a ver com a questão da incidência, mas questão do acesso à saúde, porque os homens geralmente adiam muito, né, para que a gente tenha melhorado muito o perfil hoje, né, dos homens estão procurando mais serviços de saúde, equipes multiprofissionais, mas antigamente a gente não tinha muito isso. Então, apesar do câncer de próstata não ser um câncer que mata tanto, muitas vezes ele é diagnosticado em casos mais avançados. E aí, quando ele é diagnosticado em casos mais avançados, muitas vezes até em casos de metástases, é mais difícil tanto o tratamento como a sobrevida à vida desse paciente. Ok? Por isso que a gente tem que falar um pouquinho sobre esse assunto e é muito importante nós sabermos e nós divulgarmos a respeito do Novembro Azul. E aí, quando a gente fala do câncer de próstata, a gente tem que deixar bem claro que a alimentação ela pode ajudar tanto na redução da incidência, né, como um fator de proteção ou de prevenção, como em reduzir os efeitos colaterais relacionados à doença e à recidiva. Que é bem estabelecido já, que a gente sabe que a alimentação está muito relacionada ao câncer de mama, mas ao câncer de próstata é uma dúvida muito recorrente na população, ok? Então, sim, nós sabemos que é importante para a redução da incidência, mas também durante o tratamento, é importante nós orientarmos o paciente, que geralmente tem uma menor adesão ao tratamento, à terapia nutricional, do que o público feminino. Bom, e aí, eu falei um pouquinho, né? A gente tem que sempre pensar na preocupação com autocuidado e assistência à saúde, que está muito relacionada. Ou nós precisamos chegar a um equilíbrio pela questão do sexo, né? Feminino e masculino. As mulheres geralmente procuram mais assistência à saúde e se preocupam, principalmente nas idades mais avançadas, em se cuidar mais do que o homem. Apesar de estudos recentes terem demonstrado que esse perfil está mudando. O homem ele tem se preocupado mais com a busca, né, da equipe multiprofissional, mas ainda está em ascensão, ainda está em mudança. Então, nós temos que aproveitar esse mês para orientar o nosso paciente, para orientar os nossos familiares também a respeito do tema e incentivar a busca ao cuidado, esse autocuidado do homem também, ok? E a busca para assistência à saúde. É muito comum a gente escutar um homem falarem assim, não tem tempo de ir no médico não, vou ficar mexendo, ele vai procurar quem procura acha, é uma fase muito comum. Então, não é assim. Claro, quanto mais cedo a gente procurar, quanto mais cedo a gente encontrar, quando a gente fala de um tumor, mais chances a gente tem de sair bem dessa doença e ser curado da doença, tá? Então, é um ponto aqui muito importante. Você precisa, sim, se cuidar e procurar ter uma vida, ter um estilo de vida, ter uma vida, a gente fala até um pouco do estresse, do consumo de bebida alcoólica, do tabagismo, mudar esse hábito para você reduzir as chances de câncer de próstata. E aí, o que é o câncer de próstata? O câncer de próstata, ele acontece que a gente tem alguns pacientes que têm a hiperplasia benigna, que é muito mais comum do que o câncer de próstata. E aí, ele deve ser seguido, né? A hiperplasia, ela também precisa de seguimento, tá? Agora, quando a gente fala da neoplasia, que é um tumor maligno, então já tem uma característica diferente. As células que estão na próstata, elas são
têm uma característica diferente e elas estão crescendo desordenadamente, tá? É uma multiplicação desordenada das células modificadas com potencial para invadir outros órgãos, ok? Na prática, né, vou explicar aqui mais a fundo, o que acontece, alguma coisa acontece, algum gatilho, algum motivo, por exemplo, vou falar mais à frente, mas bombeiros têm mais chances de ter câncer de próstata, fumantes, pacientes que consomem tem um elevado consumo de bebida alcoólica, algumas outras atividades ocupacionais com alteração, com compressão mecânica mesmo da próstata, podem também aumentar a chance desse paciente ter um câncer de próstata. Por exemplo, como é que eu esqueci o nome da pessoa que anda a cavalo para competição? Hipismo, né? Pode também. Pessoas que andam muito de moto também. Existem alguns poucos estudos, mas existem alguns estudos que essa exposição pode gerar, ok, tá? Apesar de não ser não ser um fator de risco tão importante assim, mas acontece, tá? Então, algum gatilho acontece ao longo da vida. E esse gatilho ele pode ser herdado também quando a gente tem um paciente que tem um histórico familiar de câncer de próstata. Ele tem que ser investigado, por exemplo, pai ou irmão com câncer de próstata, se ele já tem alguma alteração, mais ainda tem que ser uma investigação mais de perto, tá? Desse paciente. Que gera uma alteração no DNA de uma célula normal, que era normal, da próstata, ok? O DNA, o material genético, a gente sabe, né, é uma substância química que compõe as nossas células, nossos genes, nosso material genético, nosso código genético. E é ela que controla o funcionamento das células do nosso organismo. Existiu algum erro ali, e existem, dentro do material genético, existem alguns genes que são importantes no processo de controle mesmo de qualquer tipo de câncer, que são os oncogenes, né, que são os genes que ajudam a célula a crescer, se dividir e a permanecer vivas. Então, eles vão ajudar no crescimento, na gênese da célula. E existem os genes que são supressores do tumor. Então, eles vão suprimir a ação do crescimento daquela célula tumoral, né? E aí, eles vão eles vão manter o crescimento celular sob controle. Então, ele vai reparar um erro. Se esse gene ele percebe que tem um erro em alguma célula, ele vai fazer que tem uma apoptose, uma morte celular, não deixando que ela se propague, que ela se divida e dando origem a outras células também com erro. Em poucas palavras, seria isso. Então, ele é responsável por reparar esse erro, gerando uma morte programada, né? Um reparo nessa célula que estava sendo multiplicada de forma errada. E aí, quando acontece o câncer, pode ser causado por mutações no material genético ou outros tipos de alterações, geralmente mutações, que mantêm os oncogenes ativados, então vai manter os oncogenes ativados, ou vão desativar os genes que vão suprimir o crescimento do tumor. Então, acontece aí essas duas vias. Suprime a ação dos genes que descobriram que aquela célula lá estava errada, com alguma alteração no DNA dela, e não permitiram que tivesse aquela apoptose programada. E, além disso, tem os oncogenes que vão perpetuar o crescimento daquela célula que estava alterada, tá? Esses tipos de alterações genéticas podem fazer com que as células cresçam fora de controle e com características diferentes do tecido normal de qualquer região, né? E aí, a partir do momento que essas células, geralmente ficam ali. Descobriu o câncer logo, ela vai ser tratada localmente, né? Mas não quer dizer que o tratamento é apenas local. Geralmente, depende do tipo de câncer, o tratamento vai ser, a gente fala que não é local regional, ele é em todo o corpo, que são os principais efeitos colaterais que são relacionados à nutrição, né? A partir do momento que essas células elas não estão mais restritas e elas têm a capacidade de invadir outros órgãos, é quando a gente tem maior risco, né, de metástase. E o câncer de próstata, geralmente, quando ele é descoberto em estágio avançado, ele também tem grandes chances de ter metástase, o paciente ter metástase. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre os mitos, né? O que é mito? Elaboração do espírito essencialmente ou puramente imaginativa, representação falsa,
de alguma coisa que se acredita que está relacionada, que a gente nem sabe de onde começou, mas ela é forte ali na cultura, né? E geralmente é utilizado para explicar faces de difícil entendimento, aceitação nas diferentes sociedades. Então, isso é o sentido, né, do dicionário do mito. E a gente tem muito mito relacionado tanto ao câncer, de maneira geral, como relacionado à alimentação. Então, por isso que eu sempre gosto muito de falar com os pacientes, de orientar os pacientes em relação aos mitos, ok? Verdade é o que realmente é verdade. Quando a gente fala de câncer, a gente sempre tem que pensar, claro, no biopsicossocial do paciente, do que serve para um paciente, que não vai servir para outro. Então, a gente sempre tem que fazer uma anamnese muito bem feita, uma avaliação individual, um acompanhamento, até porque quando a gente fala de câncer, quando a gente trabalha com o ser humano, né? A gente tem uma mudança muito grande no tratamento. Quando a gente fala de uma doença, câncer, que muda muito o estado nutricional, que muda muito o estado de humor do paciente, o estado mental mesmo do paciente, o desenvolvimento desse paciente, quando a gente fala em criança, ou o envelhecimento, ou os efeitos, com tantos efeitos colaterais que são físicos ou não, né? Por exemplo, a diminuição até da capacidade de locomoção, enfim, de mastigação, tudo isso vai impactar o estado nutricional. Então, essa verdade, a gente fala que a verdade, ela vai ser relativa em relação a cada paciente, em relação ao que nós temos de bem estabelecido na literatura, ok? Em estudos de evidência e prática profissional e dos guidelines internacionais, nacionais, quando existem os nacionais, geralmente eles são mais próximos à nossa população, o que é interessante, ok? E geralmente, sempre a gente tem que pensar na causalidade, no link entre o assunto, a verdade, e o que a gente está estudando, o que a gente está avaliando, e o paciente que a gente está avaliando. Então, é muito importante a gente deixar isso claro quando a gente fala em verdade. A verdade, ela pode ser relativa para cada paciente, né? E para cada pessoa, cada profissional que está tratando o paciente também. Então, mas nós vamos falar em relação, né, aos principais mitos em relação ao câncer de próstata, ok? É possível reduzir o risco de câncer de próstata? Sim, existem fatores que são considerados modificáveis, tá? Que são os fatores de risco modificáveis. Então, isso é uma verdade. E podem reduzir o risco, apesar de existirem aqueles não modificáveis, como, por exemplo, a idade e o histórico familiar. Então, não, é igual quando a gente fala em câncer de mama, é a mesma coisa. Qualquer tipo de câncer, na verdade, a gente tem. Não vou falar qualquer, existem a maioria dos tipos de câncer, quando nós vamos tendo um envelhecimento, a gente naturalmente vai ter um envelhecimento celular também. Quando acontece esse envelhecimento celular, mas a nossa exposição aos fatores de risco ao longo da vida, então, passar dos anos, a idade, o envelhecimento, ele vai aumentar o risco do câncer. Além disso, o histórico familiar, que a gente já vai falar especificamente dos casos hereditários, dos cânceres que são hereditários, ok? Fatores de prevenção que já são bem estabelecidos para o câncer de próstata. Ter ou manter um peso saudável, com foco na composição corporal, tá? Principalmente da gordura também abdominal, excesso de gordura corporal, tá bom? Não existe, dê uma olhada para organizar a aula, não existe ainda estudos comprovados em relação à vantagem ou desvantagem de, a gente fala assim, que é por ser uma coisa muito nova, da modulação hormonal que muitos homens têm feito. Mas existem evidências que essa modulação hormonal, ela pode aumentar o risco de câncer de próstata, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E assim, eu já atendi pacientes com câncer de próstata, então não é um público que eu atendo muito, mas eu já atendi. E sim, existem alguns casos que elas têm, o principal fator de risco modificável que eu identifiquei foi, uma identificação minha pessoal, foi a questão do consumo de tabagismo e também o uso de esteroides durante a vida, adolescência, né, e continuado, um uso mais continuado, tá? Então, foram os fatores de risco que eu observei na minha prática profissional. Procurei estudos sobre isso, mas ainda não existem evidências suficientes para suportar isso, ok?
Manter-se fisicamente ativo pelo menos 150 minutos por semana é um fator de proteção, ok? Seguir um padrão de alimentação saudável, que inclui variedade de frutas e vegetais coloridos e alimentos integrais. Que é uma das coisas que a gente mais observa. Os homens, eles geralmente têm muita dificuldade para consumir a recomendação de consumo de frutas e fibras de saladas, legumes e verduras. A maioria deles, eles querem consumir em cápsulas, né? A gente fala assim, não posso tomar no suplemento. Então, a gente sempre tem que orientar em relação a isso, que o consumo dos alimentos, das frutas e vegetais e leguminosas e oleaginosas em quantidades necessárias e suficientes para cada indivíduo é muito mais importante do que o consumo da cápsula, tá? Limitar o consumo de carnes vermelhas, tá? A carne vermelha também está relacionada ao câncer de próstata. E evitar o consumo de carnes processadas, pela adição de nitrito e nitrato, que são considerados fatores de risco bem estabelecidos mesmo, né, para o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer. Bebidas adoçadas com açúcar também e alimentos altamente processados, estão relacionados ao câncer de próstata. Limitar os suplementos de cálcio, né, e alguns estudos também demonstram uma associação, apesar de ser uma borderline, uma associação limítrofe, do consumo de suplementos de cálcio. Porém, quando esse cálcio ele é da dieta, os estudos demonstram que aqueles homens que têm um consumo adequado, em quantidade adequada de cálcio da dieta, eles podem ter uma proteção, tá? Acho que eu fui fazer uma investigação em relação a isso. A questão que os estudos indicam é que quando os pacientes, quando os homens, eles têm um bom consumo dietético de cálcio, das fontes de cálcio, geralmente eles têm uma associação com o consumo de uma boa dieta, de uma dieta rica em frutas, legumes e verduras, e consequentemente também fonte de gorduras e boas e de fontes de cálcio saudáveis, né? As boas fontes de gorduras de cálcio, ok? Histórico familiar de câncer de próstata aumenta o risco? Sim, consideravelmente, 10%, né? Quando a gente fala de câncer, a gente considera 10% uma quantidade elevada, né? Algumas mutações genéticas podem ser transmitidas de geração a geração, que são herdadas, né? E são encontradas em todas as células do corpo. Acredite-se que as alterações genéticas herdadas desempenham um papel em cerca de 10% dos cânceres de próstata. O câncer causado por genes herdados é denominado câncer hereditário, né? Como eu já falei. E aí, tem vários tipos de genes que são passados de geração por geração e são associados ao câncer de próstata hereditário. O câncer de próstata, ele parece ocorrer em algumas famílias, o que sugere que, em alguns casos, pode haver um fator hereditário. Ainda assim, a maioria dos cânceres de próstata ocorrem em homens sem histórico familiar. Ter um pai ou um irmão com câncer de próstata mais do que duplica o risco do homem ter câncer de mama, o que quer dizer que esse homem vai ter que ter mais cuidado com o estilo de vida e fazer um acompanhamento mais de perto para avaliar como que está o desenvolvimento dessa próstata, tá? O risco é maior para os homens que têm um irmão com a doença do que para aqueles que têm um pai com a doença. Por quê? Aqui, um dos motivos que as pesquisas de explicação é o seguinte, se o irmão tem, possivelmente o pai faleceu antes da idade que ele chegaria a desenvolver o câncer, tá? Então, se é um irmão, então a idade é mais próxima, então pode ser que realmente o irmão possa ter, ok? E o risco aumenta significativamente com vários parentes afetados. Por exemplo, se pai e irmão, então esse pai e irmão, a gente aumenta a chance do irmão ter o câncer também. E principalmente se esse irmão que teve o câncer foi um irmão com idade mais antes dos 50 anos ou próximo aos 50 anos, porque são idades mais jovens, indicando que é um câncer hereditário. Quando a gente fala do câncer em idades mais jovens, a probabilidade de ser um câncer hereditário é maior. Exposições químicas
né? Há algumas evidências de que os bombeiros, por exemplo, podem ser expostos a produtos químicos que podem aumentar o risco de câncer de próstata. Alguns estudos sugeriram uma possível ligação entre a exposição ao agente Orange, que é um herbicida, que é amplamente utilizado durante a Guerra do Vietnã e tem um risco de câncer de próstata. E, infelizmente, esse herbicida também foi encontrado em alguns lugares do país, do Brasil, né, alguns agricultores, pequenos agricultores que estavam utilizando, tá, esse agente Orange. Não se sabe também se outros tipos de herbicidas também podem levar a uma maior exposição, maior risco para o câncer de próstata. Tá? Então, talvez os agricultores podem ser um potencial, um homem que é agricultor, a gente pode ser um motivo para a gente investigar, para a gente ver se como é que fala? Indicar esse paciente para um tratamento, para um acompanhamento, né? Então, principalmente se ele tiver algum familiar exposto perto, né? O pai ou um irmão que já apresentou câncer de próstata. Então, já é um motivo mais que suficiente para ele fazer um acompanhamento precoce para avaliar e para acompanhar o crescimento da próstata, ok? Tabagismo também, manipuladores de alimentos com contato direto em churrasqueira, fogão a lenha também podem ter maior exposição, maior risco. Consumo excessivo de carne vermelha e também aqueles pacientes, aqueles homens que consomem muito churrasco. Inclusive tem um estudo bem interessante que ele mostra que na região sul do Brasil, os homens eles costumam ter maior incidência de câncer de próstata na região sul, e eles associam ao elevado consumo de carne vermelha e também a exposição durante o preparo, né, das carnes vermelhas durante o churrasco, que é a região que mais tem o hábito de consumir churrasco no Brasil. Então, cerca de 80% dos casos de câncer estão relacionados à exposição a agentes presentes no ambiente. Então, todos os cânceres, quando a gente pensa em todos os cânceres, quase todos os tipos de câncer, eles têm alguma exposição, aconteceu algum agente do ambiente, ok? Apesar de existirem evidências científicas que demonstrem que exposições no trabalho podem causar o câncer, o número de notificações que acontece é muito pequeno. Existe, a gente sabe, profissional de saúde que trabalha, inclusive, sabe disso, né? Às vezes é muito subnotificado, e é importante que a gente saiba isso, né? Para a gente até investigar e notificar. Na verdade, essa notificação desse possível risco, ela deveria ser compulsória, tá? É muito pequena. Estimativas mostram que 10,8% dos casos de câncer em homens e 2,2% em mulheres surgem em função de fatores relacionados ao local de trabalho. E é importante fazer essa exposição até para mudar as leis trabalhistas. Por exemplo, a gente sabe que o trabalhador que trabalha com raio-x, por exemplo, ele tem uma aposentadoria, acho que é 5 anos antes, né? Porque ele está exposto ao maior risco, né? Então, isso tudo é importante para a gente, até para nossa própria proteção. Então, é importante nós, profissionais de saúde, também notificarmos isso, notificação que deveria ser obrigatória, tá? E ela é muito baixa, apenas 10,8% dos casos de câncer em homens e 2,2% em mulheres surgem em função de fatores relacionados ao local de trabalho. E vários estudos demonstram que, na verdade, não é tão baixo assim, que deveria ser, o que acontece é uma subnotificação ou até mesmo desconhecimento, né? Sabe-se que a grande maioria das exposições em ambientes de trabalho a esses agentes cancerígenos pode ser modificada ou eliminada com o uso de, por exemplo, equipamentos de proteção, né? Assim sendo, é de suma importância que os profissionais de saúde atuantes na rede de atenção ao paciente oncológico perguntem a eles sobre as exposições ocupacionais, a fim de estabelecer uma possível associação entre o ambiente de trabalho e o câncer relacionado ao trabalho. Por exemplo, um paciente que eu atendi no final do ano passado com câncer de próstata, eu não consigo, durante a nossa anamnese que eu identifiquei que o principal fator de risco dele era ele que cozinhava na casa dele e ele morava numa região, ele era agricultor e eles não tinham fogão. Ele sempre cozinhou no fogão a lenha. Ele não era fumante, ele não consumia bebida alcoólica, ele fazia trabalhos braçais, então ele tinha um bom
índice, né, de atividade física, tanto de ocupação, como também ele relatava que gostava de caminhar, enfim. Não tinha histórico familiar. E um dos possíveis fatores de risco dele foi essa questão dele cozinhar a vida inteira, ele que fazia comida em casa, e ele cozinhava no fogão a lenha. E esse fogão a lenha, ele tem uma exposição à fumaça que sai ali. Então, ele não fumava, mas ele tinha essa exposição. Então, foi uma investigação que foi feita e ela foi relatada, tá? Então, sempre a gente tem que investigar os fatores ocupacionais do nosso paciente. Carboidratos da dieta aumentam o risco? É um mito, tá, gente? Não tem nenhuma relação comprovada em relação aos carboidratos da dieta e ao aumento do risco do câncer de próstata, tá? Apesar de um consumo elevado de carboidratos simples, principalmente açúcares, representar um elevado risco para diferentes doenças crônicas, diabetes, enfim. Uma corte com 8.128 homens suecos, consistente com outros estudos prévios, indica que não há associação entre a ingestão de carboidratos totais, né? Então, eles investigaram carboidratos totais e também carboidratos simples, fibra dietética, grãos inteiros, vegetais, frutas e morangos, batatas ou pão, né? Com baixo, então esse pão é o pão branco mesmo, pão farinha normal, não é um pão integral, com baixo ou alto teor de fibra. E doces e açúcares também, em relação ao risco de câncer de próstata, ok? Então, aí, inclusive, nesse artigo, eles fazem, uma corte, mas eles fazem uma discussão bem detalhada, para mim seria quase uma revisão, assim, da literatura, falando que talvez esse mito de ter uma relação em relação ao consumo elevado de carboidratos e o risco de câncer de próstata se dá em relação ao excesso de carboidrato que algumas pessoas consomem, alguns homens consomem, associada ao excesso de gordura na região abdominal e também em relação ao desconhecimento mesmo, do autocuidado. Ele faz uma série de buscas de outras explicações que poderiam ser. Mas o excesso de carboidrato por si não teria uma relação. O que teria uma relação seria não consumir muitas fibras, não ter uma alimentação rica em frutas, legumes e verduras, e consumir o carboidrato tanto em excesso que gera a gente fala de um desbalanço, né? Aumentar a insulina desse paciente, gerar um excesso de gordura na região visceral. Então, isso sim, uma obesidade, um excesso de peso estaria relacionado ao câncer de próstata. No entanto, esse próprio artigo, ele também, além dessa discussão que eu falei agora, ele mostrou que ele quantificou, né? Um consumo elevado de bolos e biscoitos, né? E ele fala dos bolos e biscoitos daqueles com recheio, com coberturas, decorados, digamos assim, pode aumentar em 42% o risco desse estudo, né? Então a gente mostrou um risco relativo de 1,42, então quer dizer que aumentou em cerca de 42%, com intervalo de confiança de 1,3 a 1,97, é um intervalo de confiança amplo, mas ele existe, né? Arroz e massas simples, o arroz branco, né, e massas, pizza, macarrão, enfim, também pode aumentar mais ou menos em 33%, tá? Cereais refinados, de maneira geral, farinha de trigo, por exemplo, os pães que foram feitos com essa farinha de trigo refinada, enfim, também pode aumentar o risco mais ou menos, um risco relativo de 1,24%. Bebidas adoçadas com açúcar, os refrigerantes, e também eles investigaram café com adição de mais ou menos 2 colheres de sopa de açúcar, não, como é que é? Durante o dia, um consumo elevado de café com açúcar adoçado, ok? Isso tudo pode estar relacionado às alterações da insulina no eixo endócrino do fator de crescimento semelhante à insulina, que também vai aumentar o risco de diversos tipos de câncer. Também está relacionado que quanto mais alimento desse tipo eu consumo, não é só o carboidrato simples que vai estar lá, também vai aumentar o excesso de edulcorantes, de aromatizantes, de alimentos processados, né? De substâncias que são adicionadas naquele alimento. Então, aquele alimento, quanto mais embalado ele é, mais modificado ele é,
maior é o risco, ok? E eles terminam falando que mais estudos são necessários para pontuar mesmo. O que está relacionado a esse maior risco do câncer de próstata? Produtos lácteos e suplementos de cálcio reconhecidamente aumentam o risco de câncer de próstata? Mito. Os resultados aparecem conflitantes, é o que eu falei, não se sabe ainda. Alguns estudos falam que sim, outros que não, principalmente quando a gente fala do suplemento, tá? Quanto ao diagnóstico de câncer de próstata. Uma corte de 16 anos com 3.544 casos de câncer de próstata indicou que um consumo superior a 1.500 miligramas de cálcio por dia, que acima de 1.500 miligramas de cálcio aconteceu na população que usava suplementos de cálcio, tá? Foi associado a casos mais avançados e agressivos de câncer de próstata, ok? A ação de cálcio no receptor sensível ao câncer presentes nas células da próstata, que aumentaria o risco para o câncer de próstata mais agressivo. Os autores sugerem isso, tá? Então, seria um excesso, provavelmente, porque quando a gente fala do câncer, do cálcio oriundo da alimentação, quando ele está junto com nutrientes, nós temos várias outras coisas que vão reduzir a absorção desse cálcio. Agora, quando a gente fala do suplemento, a gente já não sabe. Geralmente, ele é absorvido totalmente. Então, se a gente toma um suplemento de maneira desnecessária, esse suplemento, esse cálcio a mais, esse estudo fala que podem aumentar o risco para o câncer de mama, ou câncer de próstata mais agressivo. Então, a Sociedade Americana de Câncer fala que alguns estudos sugeriram que homens que consomem muito cálcio por meio de alimentos ou suplementos, eles falam também um pouco do alimento, mas muito acima do recomendado, podem ter um risco maior para desenvolver o câncer de próstata. Mas a maioria dos estudos não encontrou essa ligação com os níveis de cálcio encontrados na dieta padrão americana, no caso, né? Que é muito rica. Ela tem o homem norte-americano, ele consome bastante cálcio, tá? E é importante notar que o cálcio é conhecido por ter outros benefícios importantes para a saúde. Esse texto eu traduzi do site da Sociedade Americana de Câncer. Então, é isso. É um consumo elevado, abusivo. E aí, eles até falam lá, recomendam que toda a suplementação ela seja feita conforme orientação e com supervisão e durante tempo determinado. Que o alimento que deve ser a fonte preferencial do nutriente, ok? Consumo diário de refrigerante pode aumentar o risco de câncer de próstata? Sim, isso é uma verdade, tá? Consumo diário, mas apesar de ser um consumo elevado para a nossa população, tem mudado um pouco, mas enfim, ela é um consumo de 330 ml de refrigerante de qualquer tipo, foi apontado por um estudo de um jornal muito bom, 2012, o American Journal of Clinical Nutrition, como importante fator de risco para o diagnóstico de câncer de próstata mais agressivo, tá? Houve um risco de 40% maior. E é qualquer tipo de câncer, qualquer tipo de bebida, né, de refrigerante. Não importa se é diet, light, zero ou adoçado com açúcar, ok? Carne vermelha processada em embutidos aumentam o risco para o câncer de próstata? Sim, é verdade. O consumo de carnes vermelhas deve ser limitado e de processadas, se possível, excluído da alimentação. Evitada, né? Então, me fala limitada para carne vermelha e evitada para embutido. No meu ver, o embutido seria eliminado. Quanto mais velho o paciente vai ficando, maior o risco, mais a gente deve evitar, apesar da exposição ser ao longo da vida, né? Mecanismos, possíveis mecanismos, porque os altos níveis de aminas heterocíclicas, nitritos, nitratos, eles são mutagênicos. Então, já é bem estabelecido em diferentes tipos de câncer, tá? Também tem a questão da elevada quantidade de gordura saturada e trans que existe nesse tipo de alimento. Também o consumo pode estar relacionado ao ganho de peso, esse ganho de peso principalmente de gordura abdominal, visceral, né? E pode também gerar, os hormônios que são adicionados podem gerar desequilíbrio
e impulsionar uma disseminação das células que estão com a alteração, né? Então, agir lá naqueles genes oncogenes ou genes supressores de tumor. Consumo de fontes de licopeno pode prevenir o câncer de próstata, né? Que a pessoa fala do tomate. Então, sim, que é uma importante fonte de licopeno. Alimentos como tomate, molho de tomate natural, tá? Goiaba, como parte de uma alimentação saudável, pode sim proteger e prevenir o câncer contra o câncer de próstata. Desculpa, gente. Estudos em animais e in vitro demonstram que o licopeno pode agir em diferentes fases do tumor, tanto na progressão do tumor como na proliferação do tumor. E ele pode induzir também a apoptose da célula alterada. Então, na questão do estimular, né, o bom funcionamento daquele gene supressor do tumor, tá? Então, conclusão. Nós temos sempre que pensar, que nós temos sempre que orientar, tanto como esposa, como filha, como mãe, como amiga, né? O homem a manter o cuidado em todas as fases da vida. Nosso paciente também, né? Só que a gente também tem que se preocupar de orientar, e o homem precisa se preocupar qual que é a fonte dessa informação, porque muitas vezes pela falta de tempo, pela questão de priorizar o trabalho, enfim, o homem, ele geralmente busca a informação em fontes não seguras, tá? Ter um estilo de vida saudável como regra, né? Então, tentar manter o estilo de vida durante a vida, né? Não mudar, começar, desistir, né? Escolher uma atividade física que dê prazer, que você consiga manter, e manter isso como prioridade, como meta. Seguir as recomendações de uma alimentação saudável, procurar a ajuda de um profissional, se esforçar para mudar o hábito, porque é uma mudança de hábito. Quanto mais velho a gente fica, mais difícil é alterar o nosso hábito, mas ele é possível com a ajuda de um bom profissional. Não vou no profissional. Existem também recomendações básicas que são feitas no Guia Alimentar para a População Brasileira, quando a gente fala, né, do homem para a população brasileira, que são adaptadas, tem algumas receitas, algumas opções legais lá, então sentar e ler e tentar ver se é possível colocar em prática, se não buscar ajuda. Questão de limitar o consumo de alimentos processados, tá? Aumentar o consumo de frutas, legumes e verdura, então tem uma programação, porque muitas vezes o homem sai cedo para trabalhar, volta só à noite, fica muito tempo fora de casa, e aí ele não se programa, ele não leva o alimento, então se ele não leva a fruta, não leva a verdura, às vezes não tem como fazer uma refeição, um almoço fora de casa, então ele acaba optando por refeições mais rápidas, que muitas vezes tem mais gordura saturada, mais sódio, mais gordura trans, podem ter um embutido junto e vai piorar a saúde desse homem. Então, uma programação, uma rotina alimentar é muito importante. Prática de atividade física, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, e quando esse consumo de bebida alcoólica acontecer, que ele seja mais esporádico, que ele seja em menor quantidade. A gente percebe que na sociedade atual o consumo abusivo de bebida alcoólica, mesmo que seja esporádico, seja só o final de semana, ele está acontecendo demasiadamente, tá? Evitar o consumo de cigarros, e uma coisa que eu queria falar aqui, não deu tempo de eu alterar e colocar no estudo, mas já tem um estudo recente demonstrando que aqueles cigarros eletrônicos, né, que muitas pessoas não estão fumando, mas esse cigarro eletrônico que está virando uma moda agora, também está relacionado ao desenvolvimento de vários cânceres, tá? Possivelmente ao de próstata também, eles não falam especificamente qual câncer, né, porque é um uso muito recente, mas lá no futuro com certeza a gente vai ver, tá? E sempre ficar de olho no uso de suplementos, né? O uso de suplementos, ele não deve ser feito aleatoriamente, sem indicação e sem acompanhamento, tá? Então, temos que ter um alerta aí. Que são as principais referências que eu utilizei. Obrigada.